Amados irmãos, mais uma vez, quero cumprimentar a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou nesse momento estamos entrando à sala do trono na presença de Deus para mais uma live de uma mensagem que certamente vai alcançar a sua vida e a vida de todos aqueles que nos ouvem e que estão ao alcance da nossa voz. Quero eu agradecer a todos que têm estado conosco, compartilhado, ouvido, visualizado no nosso canal de YouTube. E pedindo você que continue compartilhando, continue dando a sua curtida e compartilhando para o seu Instagram, para o seu WhatsApp, para o seu Facebook, nos ajudando a evangelizar e levar essa palavra a toda criatura. Só que nesse momento eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu estava aqui, Deus estava me dando uma palavra, e essa palavra ela veio de encontro tanto à minha necessidade como também à sua necessidade. Eu quero convidar você nesse momento para abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, irmãos, no livro de São Lucas, capítulo 8, versículo 19, 20 e 21, que diz assim: E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos. Ele não podia aproximar-se por causa da multidão. E foi-lhe dita lá fora, e foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe, teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhe: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executa. Irmão, Jesus aqui estava sendo bem enfatizante na sua palavra, quando ele falou quem é seus irmãos, quem é sua mãe. Porque na verdade Jesus veio para levantar uma igreja, levantar um povo valente, que traz sobre si a marca de Cristo, a marca de um crente mais que vencedor, a marca de um vitorioso. A Bíblia nos traz várias promessas, em que quando o diabo olha para nós, ele diz: com esse não dá para lutar, com esse não dá para pelejar. Começa dizendo, a Bíblia dizendo para nós que nós somos fortes, e que a palavra de Deus está em nós, e nós já vencemos o maligno. A Bíblia fala que se nós se sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele foge de nós. Mas Jesus nos chamou para executar a sua vontade. E quando se fala em executar a sua vontade, não é simplesmente eu carregar um cartão de membro, pegar minha Bíblia, ir para a igreja, assistir o culto e voltar para casa no dia de domingo e ali já achar que eu estou fazendo a vontade do Senhor. Fazer a vontade de Deus é muito mais do que frequentar um culto aos domingos. Fazer a vontade de Deus é muito mais do que frequentar a escola bíblica dominical, que é necessário também pela manhã. Executar a vontade de Deus é muito mais do que estar num culto de doutrina, que é completamente necessário para a vida do crente. Porque é pela palavra e pela oração que somos santificados. Mas executar a palavra do Senhor, irmão, é trazer para a tua vida aquilo que Deus realmente quer de nós. A Bíblia fala que quando Jesus estava indo para o Pai, a ordem que ele deu para os apóstolos era: vai para Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E a Bíblia fala que eles foram para Jerusalém durante 50 dias.
Eles oravam, eles jejuavam, eles clamavam, eles buscavam o Senhor. Estavam ali vigiando, porque eles não sabiam o momento, não sabiam a hora em que viria o cumprimento daquilo que Jesus falou. Enviarei sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ele virá em meu nome, e vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Agora eles estavam ali porque eles acreditavam, eles criam na promessa. Jesus é a verdade, ele jamais falha, jamais erra na sua palavra, na sua verdade. Agora, em nome de Jesus, irmãos, atenta para o que Deus está falando. Executar a palavra de Deus, uma das primeiras coisas necessárias para quem quer executar a palavra de Deus. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Quando eu aprendo a ouvir a voz do Espírito Santo, eu aprendo a andar debaixo de uma submissão. Quando eu aprendo a ouvir a voz do Espírito Santo, eu aprendo a viver debaixo da dependência do Senhor. Quando eu aprendo a ouvir a voz do Espírito Santo, eu aprendo a andar dirigido e guiado pelo Senhor. E os discípulos estavam agora ali em Jerusalém para receber a promessa, e através daquela promessa eles seriam capacitados, eles seriam cheios, eles seriam revestidos de poder para enfrentar as adversidades, porque o que estava para vir após aquele momento em que o Espírito Santo viria sobre eles era muito forte, irmão. Seria perseguições, seriam prisões, seriam açoites, seriam mortes. Muitos morreram. Tiago foi morto à espada, e a história diz que ele foi decapitado. A Bíblia fala, a história diz que Pedro foi pendurado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser morto como seu Senhor. A história da igreja diz que muitos das igrejas primitivas foram lançados em covas de leões, foram crucificados e queimados vivos, sendo chamados de feiticeiros, sendo chamados de bruxos, mas não negaram a Cristo, não negaram a fé, porque Hebreus diz que o justo viverá da fé, mas aquele que recuar, a minha alma não tem prazer nele. Agora Jesus está chamando aqueles que querem pertencer à sua família para executar a sua vontade. Quando eu frequento uma escola bíblica, quando eu frequento um estudo bíblico, quando eu faço um seminário, é porque eu estou disposto a buscar conhecimento, adquirir conhecimento, sabedoria. E sabedoria, conhecimento, nós conhecemos com muita oração, com muito jejum, renunciando às nossas vontades humanas e carnais, para entrar no centro do querer de Deus e da vontade do Senhor. E te digo que isso não é fácil. Não é fácil porque vivemos num mundo corrompido. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo está corrompido pelo pecado, pela transgressão, pela violência, pela prostituição e por tudo aquilo que vem nos afastar do Senhor. Agora, depois que nós nos tornamos da família de Jesus, no capítulo 15 de João, o Senhor orando ao Pai, ele fala assim: Pai, não vos peço que tire do mundo, mas que o livre do mal. Se primeiro aborreceram a vocês, saiba que primeiro aborreceu a mim. Eu vos escolhi para que dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. Então Jesus está lançando sobre nós a sua promessa, que se nós executarmos a sua vontade, que é pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, anunciar a sua vinda, falar, glória a Deus, acerca daquilo
que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia nos ensina a viver em santidade. A Bíblia nos ensina a viver em amor fraternal. A Bíblia nos ensina a viver em comunhão com os nossos irmãos. A Bíblia nos ensina a fugir das má companhia. A Bíblia nos ensina, glória a Deus, para nos aproximar do Senhor, buscar a comunhão com Ele, para que Ele se aproxime de nós, mas também limpar as nossas mãos pecadoras. Vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Tiago 4:8 e versículo 9. Agora, Deus nos dá nas nossas mãos a forma, a maneira de podermos sermos mais que vencedores. Efésios 4:24 manda ser revestido de novo, o homem gerado segundo Deus. Então agora a Bíblia fala em Colossenses 3 para nos revestir como eleito de Cristo. Todos aqueles que são eleitos de Cristo são revestidos de um novo homem, são revestidos de poder, busca a comunhão, busca o amor fraternal com o seu próximo, prega o Evangelho, se santifica. Agora está entendendo e compreendendo o que significa a palavra porta estreita. Porta estreita e caminho apertado é a porta, é o caminho que muitos vão querer entrar e não vão poder, porque justamente para entrar pela porta estreita e o caminho apertado é necessário fazer como Mateus 16:24 diz: todo aquele que quer vir a mim, nega-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que perder a sua vida por amor a mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais no reino de Deus. Quando nós olhamos Atos capítulo 8, nós vamos ver Saulo de Tarso perseguindo a igreja, arrastando os crentes para fora, prendendo os cristãos, uma perseguição ferrenha. E no meio desta perseguição, a Bíblia fala que ele vai em direção a Jerusalém, vai em direção aonde os cristãos estão, e no meio do caminho ele é derrubado do seu cavalo, fica cego, e ele fala assim, e ele ouve aquela voz falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz: quem é que fala comigo? E Jesus fala: eu, Jesus, a quem tu persegue. Se Jesus não amasse a alma do ser humano, por ele perseguir a própria noiva de Cristo, Jesus tinha fulminado ele naquele momento. Mas Jesus viu que ele poderia ser transformado em alguém que iria executar a sua vontade. E aquilo fez com que a mente de muita gente ficasse perturbada, principalmente a de Ananias. Senhor, esse homem é um daqueles que te perseguiu a tua igreja, afligiu muitos dos seus servos, porque agora Saulo estava cego, ficou 3 dias cego, e Ananias foi mandado pelo Senhor até ele. Mas Deus teve que falar para Ananias: ele é para mim um vaso escolhido, para anunciar a minha palavra aos gentios. Agora Deus precisava pegar Saulo, transformar em Paulo, colocar ele aos pés de Gamaliel para aprender com a palavra do Senhor. Orientou ele junto com Ananias, instruiu ele na palavra, revelou ele o segredo da vitória, do que é ser filho, do que é ser herdeiro, co-herdeiro, do que é ser salvo. E agora no capítulo 13, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, o Senhor diz: separa Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho mandado. Houve um tratamento, houve um preparo para depois ser enviado.
Então entendo o que Jesus quer falar aqui. Quem é minha mãe? Quem é os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aquele que ouve a minha palavra e a executa. Agora no capítulo 12 em diante, Saulo, que agora não é mais Saulo, mas é sim Paulo, ele está saindo para executar. E no capítulo 9 o Senhor diz agora ele vai ver o que é padecer pelo meu nome. Ele perseguiu, ele prendeu, ele afligiu a igreja. Agora ele ia ser perseguido, ia ser preso, ia ser afligido pelo nome do Senhor. Porque uma coisa é padecer sem Cristo, outra coisa é padecer por Cristo. Eu vou repetir para você: uma coisa é padecer sem Cristo, outra coisa é padecer por Cristo. Agora Paulo estava padecendo pelo nome do Senhor. Observa que no capítulo 16, ele toma uma decisão e o Senhor não permite as duas atitudes que ele toma. Ele é impedido pelo Espírito Santo, depois pelo Espírito de Cristo. Depois ele vai dormir em um sonho, ele fala, um varão se apresenta dizendo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Agora ele vai executar, porque ele entendeu que precisava executar a obra do Senhor na Macedônia. Na Macedônia ele prega o Evangelho na beira de uma praia, na beira de um rio. E ali ele tem a presença de mulheres. E muitas daquelas mulheres se convertem ao Senhor. Os homens que estavam ali se converteram também. E havia uma mulher chamada Lígia, que leva ele para dentro da sua casa. E ali ele prega para muitos ali, o povo se converte. Quando ele vai andar na rua, há uma mulher com uma venda nos olhos, com um espírito satânico, dizendo, quando ele passava, o demônio dizia, esses homens que estão passando são santos homens de Deus. O diabo conhecia Paulo, como ele falou da forma como ele falou no capítulo 19. Conheço Paulo e sei quem é Jesus e vós quem sois. Agora Paulo passa ali e o diabo começa a falar como se conhecesse ele. Paulo volta lá e fala, espírito adivinhador, sai dele, sai dela. E aquele demônio sai. Por causa daquela atitude, ele é levado para a praça, é açoitado, ele é preso. Mas ele é levado para dentro de um pavilhão, de uma prisão. E ali ele resolve louvar a Deus. Deus faz a terra tremer, faz as portas se abrir, liberta várias vidas, salva o carcereiro que quer se matar. O carcereiro leva Paulo para a sua casa, salva a família do carcereiro. E o que é isso, irmão? Isso é executar a palavra, isso é sofrer pelo nome do Senhor, isso é renunciar por amor a Cristo, isso é ser cristão, isso é ser servo de Deus. E a pergunta de Deus é essa: será que nós estamos prontos para executar a vontade do Senhor? Será que nós estamos prontos para ouvir a voz do Senhor? Será que você está mesmo executando a palavra de Deus? Ou você não sabe ainda o que é executar a palavra do Senhor? Esse vento que você está passando não é nada. Esse desemprego, essas calúnias, essas aflições que você passa, essa angústia, essa frieza espiritual, ainda não é porque você executa a obra do Senhor. Se disponha, se coloque de pé, faça o que Deus está mandando, e você vai descobrir o que é ser perseguido pelo nome do Senhor. A Bíblia fala que todo aquele que quer servir a Deus piamente padecerá a perseguição. Guarde essa palavra no seu coração, porque para suportar tudo isso, eu preciso voltar em Atos 2, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Precisamos buscar revestimento.
revestimento, os dons através dos dons de língua. Dom de língua, os dons de línguas estranhas vêm através do revestimento. Quem é revestido de poder recebe os dons de língua. Quem recebe os dons de língua também recebe, na medida que você busca, variedade de língua, profecia, interpretação das línguas, revelação, dom de cura, milagre, maravilha, dom de ciência, dom da fé. Todo aquele que pedir, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Então Deus está dando para mim e para você o que eu tenho que fazer para executar a obra do Senhor. Efésios 6:10, revestir de todas as armaduras de Deus para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Quem executa a obra de Deus tem que entender que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra o seu irmão, não é contra o seu parente, não é contra o seu vizinho, não é contra ninguém. Pelo contrário, com os seus irmãos, com os seus parentes, com o seu vizinho, com os crentes. A Bíblia fala que, se possível, tenha paz com todos. Ainda que todos não queiram paz, a Bíblia manda ter paz com todos. Guarde essa palavra no teu coração. Minha mãe e meus irmãos são aquele que ouve a minha palavra e executa. Eu deixo essa palavra com você. Eu deixo essa mensagem com você. Lembra-te de uma coisa: a porta é estreita, o caminho é apertado, muitos vão querer entrar, não vão poder. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te dou, meu Deus, pela leitura da tua palavra. Continua a falar com o teu povo, nos preparando para executar a tua vontade, nos preparando para realizar a tua obra, nos capacitando para ministrar a tua palavra, nos libertando de tudo que não te louve e não te glorifica, ó Deus, para renunciarmos a cada dia mais. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, colocamos tudo no altar do Senhor, certo da grande vitória esmagadora que o Senhor está entregando agora para todo aquele que está ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor. Quero deixar o endereço da bênção. Esteja conosco todas as quarta-feiras, a partir das 19 horas. Ali na rua Santa Helena, lote 15, quadra 19. É aqui em Heliópolis, Belfor Roxo, Assembleia de Deus, Labareda de Fogo. Grande campanha, o poder da oração. Todas as terça-feiras pela manhã. Grande consagração com a presença de vários pregadores. Aqui também na rua Santa Helena, lote 15, quadra 19, em Heliópolis. Venha participar conosco. Participe dos nossos cultos e esteja conosco recebendo a oração dos consagrados homens de Deus. Fique na paz do Senhor e que Deus vos abençoe.